Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, nós celebramos hoje o 11º domingo depois de Pentecostes. Um evangelho belíssimo. Nós vemos Nosso Senhor se aproximar, saindo da Sidônia, se aproximar do Mar da Galileia. E uma multidão de pessoas, como sempre, em torno de Jesus Cristo, pedindo milagres, pedindo curas. E alguém se aproxima de Nosso Senhor. Na verdade, alguns se aproximam de Nosso Senhor. E este alguns, hoje eu quero falar sobre este alguns, levam consigo um homem. E apresentam este homem a Nosso Senhor. E este homem era surdo-mudo. Não ouvia e não falava. E Nosso Senhor resolve curar esse surdo-mudo. E para fazer isso, ele coloca o dedo na boca, tira um pouco de saliva, Jesus põe o dedo dentro da boca, tira a saliva, passa a saliva no olho, nos ouvidos, e nos lábios desse surdo, e diz, Éfata, abre-te. E antes de dizer Éfata, o que é curioso, Jesus não precisava fazer isso, ele poderia simplesmente ter ordenado aos ouvidos e à boca, os lábios do surdo-mudo de se abrirem, mas não, Jesus prefere tirar saliva, passar saliva nos lábios, passar a saliva nos ouvidos. Jesus prefere também fazer outras coisas que o Evangelho diz, ele olha para os céus, ele dá um grito e ele diz, Éfata, abre-te. Esse surdo-mudo somos cada um de nós, doentes, deficientes, surdos ao ouvir a voz de Deus, que quer a nossa conversão e diz, a conversão passa por aqui, faça isso. Somos nós estes surdos, que não ouvem a voz de Deus, ou porque estamos no meio dos barulhos do mundo, nos meios dos barulhos dos nossos comodismos, no meio do barulho da nossa consciência pesada, como diz a coleta da missa de hoje, ou então somos os surdos, porque de fato desconhecemos Nosso Senhor, e nunca ouvimos falar dele. Mas se estamos aqui hoje, somos nós esse primeiro surdo. Este surdo que se mergulha no barulho do mundo e não ouve mais a voz do seu Senhor. Também somos nós esses mudos que não sabem mais falar de Deus, porque não sabem mais ouvir a voz de Deus. Somos esses mudos que não sabem dizer quem é Deus, porque não sabemos ouvir quem é Deus. Somos os mudos que não sabem falar quem é Deus, porque não nos prestamos um pouco de tempo a estudar, a conhecer melhor quem é Deus e, sobretudo, criar intimidade com esse Deus que nos ama. Somos esses deficientes, surdos mudos, que são apresentados a Nosso Senhor. E para nos salvar dos nossos pecados, das nossas misérias, o que Nosso Senhor Jesus Cristo fez? Exatamente o que Ele fez no Evangelho de hoje. Na Quinta-feira Santa, elevou os olhos aos céus, deu graças, partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, este é o meu corpo. Ele elevou os olhos aos céus. Na Sexta-feira Santa, Nosso Senhor deu um grito na cruz e disse, tudo está consumado. E no sábado, no domingo da Páscoa, Nosso Senhor olhou para a pedra do sepulcro e disse, Éfata, abre-te. E então saiu vitorioso. A cada vez que Nosso Senhor vem redimir dos nossos pecados, Ele faz exatamente isso. Ele opera em nós outra vez a nossa salvação, como na quinta, na sexta, no domingo de Páscoa. E justamente, hoje, no Evangelho de hoje, alguns levam esse miserável para ser curado das suas misérias até Nosso Senhor. Isso nos faz pensar que a nossa vida é cheia de amigos. E a amizade é um dom. A amizade é um valor sem medida que Deus nos dá neste mundo e coloca ao nosso lado pessoas que nos ajudam a carregar a nossa cruz, pessoas que nós chamamos de amigos, que querem o que nós queremos, que amam o que nós amamos, detestam o que nós detestamos. São aqueles que nos entendem, são quase que outra alma, em um corpo, nossa alma em um corpo diverso, de tão parecido que são conosco. São aquelas pessoas com quem nós gostamos de dividir o que é bom e aquilo que é ruim na nossa vida. Que nós confiamos de tal maneira que a nossa alma para outra pessoa é quase que transparente. Esses são os nossos amigos, que nos fazem bem. Pois bem, esse surdo-mudo também tinha amigos,
que o levaram até Jesus para que no meio das suas misérias Jesus o curasse. Esses amigos se preocuparam com esse surdo-mudo e o levaram para ser curado. Existem, portanto, os bons amigos e existem os maus amigos. Os bons amigos são aqueles que querem o que nós queremos. Querem Deus como nós queremos. Querem a fé como nós queremos. Querem a santidade como nós queremos. Querem a amizade com Deus como nós queremos. Querem ver Deus amado por todos assim como nós queremos. Os bons amigos são aqueles que querem a nossa felicidade como nós queremos a nossa felicidade e queremos a felicidade deles como eles mesmos desejam a felicidade deles. Estes são os bons amigos. Os bons amigos querem exatamente as mesmas coisas. Mas os bons amigos também odeiam exatamente as mesmas coisas. E por isso os amigos odeiam aquilo que o amigo odeia. Os nossos verdadeiros amigos odeiam o pecado. Os nossos verdadeiros amigos odeiam a inimizade com Deus. Os nossos verdadeiros amigos odeiam a impiedade do mundo, assim como nós deveríamos odiar. Os nossos amigos deveriam ser aqueles que odeiam o pecado tanto quanto nós odiamos. Os nossos amigos deveriam ser aqueles que odeiam nos ver longe de Deus. Mas também os nossos amigos não só são aqueles que querem o que queremos, que odeiam o que nós odiamos, mas também são aqueles que nos momentos difíceis nos levam para Deus. Assim como esse surdo-mudo tinha dificuldades de ouvir e falar, foi seu amigo aquele que levou estes certos do evangelho de hoje, que levaram este surdo-mudo, que o levaram para Jesus, e não o deixaram na sua surdez, nas suas misérias, mas foram aqueles que levaram este miserável até Jesus, para que Jesus o curasse. Os nossos amigos são aqueles que nos pegam nas nossas misérias, que sabem que nós temos pecados, que sabem que nós temos defeitos, e ao invés de jogar os defeitos na nossa cara, ao invés de colaborar com os nossos defeitos, ao invés de nos levar aos nossos defeitos, nos tomam pelo braço e nos levam para nosso Senhor e diz: este aqui não fala e não ouve, cura-o. São aqueles que nos levam para nosso Senhor e diz: pede perdão dos teus pecados, faz penitência dos teus pecados, leva uma vida nova junto de Deus que já te deu essa vida no batismo. Os nossos amigos são aqueles que querem o que nós queremos, odeiam o que nós odiamos e que nos momentos difíceis nos levam para Deus, exatamente como o amigo deste surdo-mudo. E se é importante nos estarmos com os bons amigos, é muito importante ainda nos separarmos dos maus amigos. Os maus amigos são aqueles que, em primeiro lugar, não amam o que nós amamos. Nós amamos Deus e eles amam o pecado. Nós amamos a virtude e eles amam o vício. Nós amamos a nossa santa religião e eles amam o mundo. Nós amamos a pureza e eles vivem como porcos. Os amigos amam as mesmas coisas. Os falsos amigos não amam aquilo que nós amamos. Também são falsos os amigos que odeiam aquilo que nós amamos. Nós amamos, não somos perfeitos. Talvez até eles sejam melhores do que nós em algumas coisas, mas nós amamos o combate pela virtude e pela santidade, e eles odeiam qualquer esforço ligado à nossa salvação. Nós odiamos ver Deus desprezado, e eles amam ver cada um se preocupar só com a sua felicidade nesse mundo. Nós odiamos pensar na possibilidade de viver separados com Deus, e eles vivem pensando: o importante é ser feliz nessa terra. Mas também são os falsos amigos, aquele que nos momentos de dificuldades, em vez de nos levarem para Deus, nos afundam nas nossas misérias. E sabem que agora estamos em um momento frágil da nossa vida, e ao invés de nos levar aos pés de Jesus e dizer: esse é um surdo-mudo que precisa ser curado, nos pegam e nos afundam ainda mais na nossa miséria. Sabem dos nossos pecados e nos afundam ainda mais longe do nosso pecado. Sabem das nossas misérias e nos levam ainda mais longe das nossas misérias. Ao invés de levar para Deus,
levam para o mundo. Ao invés de levar para o Santíssimo no sacrário, levam para o demônio, que reina nos locais onde Deus não reina. Estes são os falsos amigos. E por isso que se é tão importante se aproximar dos bons amigos, guardar os bons amigos e chamar de amigos somente estes, é também tão importante evitar e nos separarmos dos falsos amigos. Por isso que Dom Bosco sempre aconselhava estar com os bons e sempre evitar os maus. Estar com os bons quer dizer sair com os bons, não bons porque são bons no sentido de daqueles que amam o que nós amamos, que amam Deus como amamos. Estes são os bons, aqueles que lutam pela santidade, aqueles que nos levam no momento certo para Deus e não para a nossa miséria. Estar com os bons quer dizer sair com os bons, se aconselhar com os bons e ter os bons como exemplo. Estar com os bons, sair com os bons, se aconselhar com os bons e ter os bons como exemplo. E evitar os maus, segundo dizia Dom Bosco, não sair com os maus, não se aconselhar com os maus e não ter os maus como exemplo para a nossa vida. A amizade é um dom precioso, por isso não deve ser empregado a qualquer um o nome de amigo. Não devemos chamar amigos aqueles que nos fazem mal, que odeiam o que nós amamos e que amam aquilo que nós odiamos, e que no momento das nossas dores e dificuldades nos afundam nas nossas misérias. Por isso, todos nós não somos melhores talvez do que eles, mas passaremos por dificuldades. Todos nós teremos misérias, nós já temos as nossas misérias, já temos as nossas dificuldades, e nós precisamos cortar as más amizades para que os verdadeiros amigos possam, de fato, nos levar até Deus, que quer curar a nossa surdez e nos fazer falar outra vez. Curar a nossa surdez, ou seja, nos permitir ouvir a voz de Deus. Vejam o evangelho de hoje. Jesus, antes de curar o surdo-mudo, tira o surdo-mudo da multidão e o leva para um canto. Jesus mesmo retira o surdo-mudo dos seus amigos que o levaram até lá, o surdo, e disseram, aqui está ele. Jesus o põe à parte, lá onde não havia barulho, lá onde não havia mais impedimentos para se ouvir. E Jesus quer fazer isso conosco também. Se nós quisermos ouvir a voz de Deus, se quisermos caminhar no caminho de santidade e de perfeição nesse mundo, nós precisamos nos retirar do barulho para ouvir a voz de Deus. E as más amizades nos deixam no barulho, os bons amigos nos levam ao silêncio de Deus. Por isso é necessário cortar as más amizades. E esse corte com as más amizades é condição para a nossa conversão. Quem se converte, ainda que com dor e sofrimento, corta. Quem não se converte, vive no barulho, rodeado dos amigos barulhentos, que seduzem a nossa alma com o barulho do mundo, as músicas do mundo, o prazer do mundo, as atenções do mundo, a vida do mundo, as misérias porcas do mundo. Quem ama Deus se retira junto dos amigos e fica no silêncio. Aprende a ouvir a voz de Deus, porque vê o Deus que olhou para o céu, deu um grito e disse, abre-te, éfata, abre-te. Alguém aqui, um Deus, de fato, salvou e redimiu. Portanto, como graça dessa liturgia, como graça da missa de hoje, peçamos esta, de viver juntos os nossos amigos, que amam o que nós amamos, que odeiam o que nós odiamos, e, sobretudo, que nos momentos difíceis nos levam para Deus. Peçamos a Deus que nos dê a graça de reconhecer esses bons amigos, de ouvi-los e caminhar com eles. Nós poderíamos usar como desculpa de que se não for nós, talvez este mau amigo não venha se converter. Mas nós devemos sempre ter em mente de que se em algum momento nós podíamos ter feito algo e fizemos esse algo e esse algo não produziu fruto, nós corremos bem mais o risco de sermos contaminados, de perdermos nessa batalha e de muito mais ir junto desses amigos para as nossas misérias do que de fato trazê-los para a virtude. Se nós tentamos e não foi possível, não vamos forçar, não vamos correr o risco de nos perder e não vamos nós colocar a nossa vida e a nossa amizade com o verdadeiro amigo de nossa alma, o único que merece de fato o título de verdadeiro amigo da nossa alma, que
que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que nos cura, que nos salva, que ama o que nós amamos, ou deveríamos amar como católicos cristãos, que odeia o que nós odiamos e que nos momentos de dificuldade e de miséria não nos afunda, mas nos eleva. Peçamos então esta graça, a de reconhecer, agradecer e viver um passo a mais no nosso caminho de perfeição e santidade, a de cortar com as más amizades e a de se aproximar do nosso verdadeiro e único amigo, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.